Oi, leitores! Bem-vindos a mais um vídeo do Resenhando! Bom, hoje a gente vai falar sobre um livro que mexe muito com nossas emoções. A gente vai de sentir nojo até sentir dó e se comover com a história do livro A Metamorfose de Franz Kafka. Bom, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar somente da relação do Gregor com a família dele enquanto tá ocorrendo toda a transformação, né? Enquanto ocorre o processo da transformação. Mas se vocês gostarem e quiserem ver mais opções de vídeo, a gente vai deixar links aqui embaixo de outros livros. E se vocês também quiserem que a gente faça outros vídeos, né, sobre esse livro, é só deixar aqui nos comentários. Vamos começar? Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o autor e o livro. Franz Kafka era filho de Hermann Kafka e Julie Kafka. E ele nasceu no dia 3 de julho de 1883, na República Tcheca. Ele foi um dos maiores escritores de romances e contos na língua alemã do século XX. Além disso, suas obras retratam a ansiedade e a alienação do homem nesse mesmo período. E ele faleceu no dia 3 de junho de 1924, na Áustria. O livro dele fala sobre Gregor, que ele era um caixeiro viajante que só pensa em trabalho e, de repente, ele acorda metamorfoseado, literalmente, num inseto gigante, e ele percebe que tudo mudou, não só em sua vida, mas no mundo. E ele, então, acompanha as reações da família diante de suas transformações, ao perceber no bicho estranho que ele se formou. E nessa luta para tentar sobreviver, ele reflete também sobre o seu comportamento, sobre o comportamento dos pais, o que não é nada bom, da sua irmã e sobre a sua nova vida. Bom, na primeira página do livro, ele já acorda transformado. Então, obviamente, ele se transformou a noite toda. Vou trazer um pedacinho para vocês verem. Ó, na primeira página do livro, tem aqui. Jazia de costas. Umas costas duras feito couraça e, erguendo um pouco a cabeça, viu sua barriga bojuda, marrom, dividida em segmentos envergados, sobre a qual a coberta estava prestes a escorregar e cair. E suas muitas patas, lamentavelmente finas para aquele corpo enorme, agitavam-se indefesas diante dos seus olhos. E o mais doido, ele não ligou para a transformação física dele, e sim, ele estava preocupado com o horário que o trem levava ele para o trabalho. Tanto que a primeira fala do livro é com a mãe, dizendo que era 15 para 7, perguntando se ele não ia viajar. E a partir daí a gente tem uma segunda noção sobre a mudança física do Gregor. Quando ele responde a mãe, ele percebe uma alteração na voz. E no decorrer do livro, a gente vê que a família nem consegue entender ele mais. Agora é minha vez. Eu vou falar sobre o primeiro personagem que aparece no livro, o gerente. Gregor achava ele muito rígido e estava preocupado que ele viesse à sua casa para tirar satisfações do porquê ele não foi para o trabalho. E o pior acontece, ele realmente foi lá. Gregor tenta enrolar ele respondendo com sim e não, e chega uma hora que o gerente fica irritado e manda ele sair para fora. Ele fica sem opção, né? E agora o livro mostra novamente o estado físico do Gregor, que ele tem uma dificuldade enorme para ir até eles. E alguns trechos que relatam isso são, entre aspas, a princípio escorregou algumas vezes do armário liso, mas finalmente com o último impulso pôs-se de pé. E também, deixou-se então cair sobre as costas de uma cadeira próxima em cujas bordas se segurou com as perninhas. E quando a família viu Gregor na porta, tiveram reações completamente esperadas. E olha só como o livro fala do gerente. Entre aspas, era o mais próximo da porta e comprimia a mão sobre a boca, enquanto recuava devagar, como se impelisse de forma invisível que continuasse agindo de modo constante. E ele ficou completamente aterrorizado, fugiu escadas abaixo para que ele não visse mais aquele monstro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a mãe do Gregor. Durante todo o livro, ela vai mostrar que ela gosta dele, que se importa, e que também mostra isso no começo, né? Principalmente no começo, onde ele ainda não tinha se metamorfoseado. Porém, quando o Gregor ele se mostrou pela primeira vez, né? Quando ele abriu a porta, ele já estava transformado naquele bicho. A mãe dele, a senhora Sanders, ela ficou muito assustada, porque ela nunca tinha imaginado que o filho dela tinha se transformado numa barata gigante. Então ela ficou muito assustada e acabou desmaiando. E aí a gente pode ver isso nesse trecho. A princípio, fritou o pai, o rosto totalmente afundado no peito. Então ela desmaiou e ficou muito triste e essas coisas. E com isso a gente pode perceber que ela não conseguia acreditar que o filho dela tinha se transformado naquele bicho selvagem.
Bom, agora eu vou falar da relação do Gregor com a irmã dele, né? A Gretchen. Bom, a Gretchen, por ser irmã de Gregor, sempre teve um carinho enorme por ele. Então, nas primeiras partes do livro, no primeiro capítulo principalmente, a gente vê essa troca de carinho dos dois, tanto da Gretchen quanto no Gregor. E quando o Gregor, ele tá ali naquela cena, trancado no quarto, que o gerente aparece, quando ele não queria abrir a porta, a Gretchen falou numa parte do livro, peraí, eu vou ler aqui, ela falou assim, na página 11, ela disse, e depois de um intervalo curto, aderiu outra vez com uma voz mais profunda. Isso daí foi ela chamando na porta lateral, pequenininha. Ela falava baixinho assim, Gregor, você está bem? Precisa de alguma coisa? E o Gregor falava que ele já estava pronto. E a gente também viu outro trecho em que a gente percebe que a Gretchen tem esse carinho no Gregor na página 17. Quando o gerente chega na casa e que o Gregor ainda não saiu do quarto, né? Porque o Gregor estava atrasado para a viagem, a Gretchen vai lá e fala assim, Gregor, o gerente está aí. Então, ela demonstrava esse carinho, né? Tentando ajudar, se preocupando com ele. Então, a gente vê que a relação dela com o Gregor é diferente. E principalmente na hora que o Gregor abre a porta, que ele mostra, né? Ele já metamorfoseado, já dentro do corpo de um inseto. A Gretchen não estava na casa. Porque quando o pai ouviu a voz do Gregor, né? Os pais ouviram a voz do Gregor, perceberam que ele estava ruim. O pai mandou ela ir atrás de um hospital, de um médico, para conseguir ver o que o Gregor tinha. Então, no momento em que o Gregor abriu a porta ali, que todo mundo teve esse primeiro contato com ela, ela não estava na casa. Então, a relação dela já começou a ser diferente por conta desse motivo. Agora, a reação do pai, eu acho que já era de esperar, já que ele não esperava encontrar um bicho no lugar do filho, né? Aqui no livro, um trechinho eu separei aqui, ó, da reação do pai assim que o Gregor abre a porta e todo mundo vê ele. O pai cerrou os punhos com ar de poucos amigos, como se quisesse empurrar Gregor de volta para o quarto. Olhou inseguro ao seu redor, tapou os olhos com as mãos e cheirou de tal modo que seu peito robusto se sacudiu em espasmos. Então, ele fica constrangido, né, pelo filho estar naquela situação. E, como era de se imaginar, ele começa a chorar. Imagina, gente, um filho totalmente fora de si não é mais ele. Surreal, né? Eu acho que eu chorei até morrer. Bom, agora eu vou voltar a falar da relação do Gregor com a irmã dele, né? Quando até mesmo o Gregor já estava metamorfoseado, assim, ainda com os traços humanos, mas quase, né, por inteiro, já transformado num inseto, a Gretchen, ela ainda tinha um carinho muito forte por ele. Então, esse carinho dela se manteve até um certo ponto do livro, diferente do pai, que já não sentia mais esse carinho, porque já não via mais o Gregor como um humano, já via ele como totalmente um animal, já não sentia isso. Essa relação que ele tinha antes do Gregor se metamorfosear. A Gretchen também sempre pensava em como que ela podia ajudar, ela pensava em que comida que ela dava, o que ele poderia gostar, né, naquele novo corpo. Até que tem uma parte do livro em que ela fala assim, hoje, Gregor comia tudo outra vez. Quando ela falava assim, na verdade, né? Hoje sim ele gostou, quando o Gregor comia tudo. E quando ele não quando ela falava, né, que ele gostava do prato, quer dizer que ela deu alimentos que aquele novo Gregor, né, podemos dizer, se alimentava. E quando ela dizia com tristeza, deixou tudo outra vez, é porque o Gregor ele não tinha gostado. Então eram alimentos que o novo Gregor, como podemos dizer, né, não estava acostumado a comer. E nessas falas a gente percebe só a preocupação dela em relação a isso, em se preocupar com o Gregor, se ele estava comendo, se ele não estava. Até também que a gente vê uma parte do livro em que ela e a mãe dela resolvem entrar dentro do quarto do Gregor para mudar os móveis de lugar. Porque como o Gregor era um bicho muito grande, um inseto muito grande, a locomoção dele com os móveis naquele lugar acaba
acabava sendo prejudicada. Então ela decidiu, junto com a mãe, entrar e reorganizar os móveis para melhor locomoção do Gregor. Só que esses sentimentos, eles ficaram presentes até o capítulo 2, porque ali no capítulo 3, a gente já vê esse sentimento, a gente vê que esse sentimento, ele desmancha, ele some. Nos primeiros trechos ali, a gente até consegue perceber que a Gretchen empurrava a comida lá pro quarto do Gregor, quando ela conseguia. Quando ela não conseguia, ela nem dava. E teve uma parte também que ela deixou de alimentar o Gregor. E isso daí, né, foi muito prejudicial. E também a gente vê a relação dela. A relação de irmãos mesmo sumiu. Então ela não considerava mais o Gregor um humano. Por mais ele estar dentro de um corpo de um inseto, ela não considerava ele como humano em si, e sim como um animal mesmo. Até que em uma parte do livro a gente vê que ela fala assim: não tenho coragem de pronunciar o nome do meu irmão diante desse monstro. E em outra parte também, quando o Gregor resolve sair do quarto, né, e ir pra sala, ela fala assim: temos que nos livrar disso logo. Temos que nos livrar disso logo. Então a gente vê que a Gretchen, essa relação dela com o Gregor sumiu no terceiro capítulo. Ela se desmanchou por inteiro. E ela via aquele animal, né, aquele inseto, como um inseto, não tinha mais relação nenhuma com ele. Estava sendo encarado como se fosse um fardo nas costas dele, que eles tinham que estar carregando este animal. Então essa relação se desmanchou no terceiro capítulo. Bom, agora continuando a falar um pouquinho sobre a relação do Gregor com a mãe dele. Bom, durante todo o livro a gente vai ver, né, que a mãe dele ainda tinha uma certa afeição por Gregor, né, porque mãe é mãe. E ela vai demonstrar isso quando ela tá retirando os móveis junto com a Gretchen do quarto de Gregor, para que ele pudesse ficar mais confortável, pudesse ter mais espaço, como a gente já falou um pouquinho sobre isso. E a gente vai poder observar isso nesse trecho aqui. Peraí que eu vou ler para vocês. Gregor então ouviu como as duas frágeis mulheres removeram do lugar o armário velho. Então, aí vai mostrar, né, como eu já falei, que elas estão retirando o móvel lá. E por que a senhora Samsa vai fazer isso? Porque ela ainda gosta do Gregor e quer ver ele feliz, quer ver ele se sentindo bem. Só que ela não consegue olhar o filho dela cara a cara, porque ele estava metamorfoseado, ele estava parecendo um bicho nojento. Então, ela não tinha coragem de olhar na cara dele, até porque também ela não acreditava que aquele bicho era o filho dela. Então, toda vez que ela via ele, ela desmaiava. E o Gregor ficava muito triste com isso, porque ele viu que a família dele foi aos poucos deixando de ver ele como o Gregor, um humano, e foi vendo ele como um bicho selvagem que ia atacar eles a qualquer momento. E a gente pode ver isso claramente quando a mãe, ela desmaia pela segunda vez, que é quando ela tá retirando os móveis, e aí por acidente ela acaba vendo o Gregor. Ela desmaia, e aí o pai chega em casa e fica super bravo, porque ela achou que o Gregor tinha atacado a senhora Samsa. E aí, a partir daí, ninguém mais vai chamar ele de Gregor. Ele vai ser só chamado por aquilo, a coisa, disso. Ninguém mais queria ele por perto. Todo mundo queria se livrar dele. E com o desenrolar da história, a gente vai vendo que a mãe do Gregor vai ficando muito triste com esses acontecimentos, pois ela sabia que ela nunca mais ia ver o filho dela como ele era antes. Bom, agora voltando a falar do pai, a relação deles não flui muito e ele realmente não enxerga mais o Gregor como filho. Ele meio que pega a repugnância dele. Um dos motivos é por causa da falta de trabalho do filho dentro de casa, a família se viu meio que obrigada a sustentar a casa agora. Óbvio que ele ficaria com raiva do Gregor, né? E também pelo fato dele realmente não ser mais um humano, não ter mais as aparências físicas de um humano. Óbvio que o pai enxergaria ele agora como um bicho qualquer e faria qualquer tipo de sentimento e relação entre pai e filho. Pausa aí, que eu tô achando que... Linkando com o que a Gil falou agora, quando a mãe desmaia ver o Gregor, o Sr. Sansa chega bem na hora e fica super bravo, porque pra ele, o Gregor tinha atacado a mãe. Então ele explode e vai correr atrás do Gregor e resolve bombardear ele, como aqui fala no livro no segundo capítulo. Era uma maçã. Logo depois,
seguiu-se outra. Ele ficou paralisado de susto. Era inútil continuar correndo, pois o pai havia decidido bombardeá-lo. E quando o pai ataca uma maçã, ele fica com uma maçã alojada nas costas, tadinho. E isso quase mata o Gregor. Aqui também fala, como isso foi prejudicial para ele. Ele provavelmente havia perdido para sempre boa parte da mobilidade. E, por hora, como um velho inválido, tardasse longos minutos a atravessar o quarto. Então, ele ficou bem prejudicado com isso. No final do livro, onde a irmã fala que ela está cansada daquela coisa, se refere mais ao Gregor como um bicho, como literalmente um inseto, um ninguém, o pai mostra uma reação inesperada. Bom, pelo menos eu tive, eu acho que o resto do grupo também teve. Ele mostra compaixão. E a gente fica tipo assim, do nada. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Mas filha, contrapôs o pai com compaixão e surpreendente compreensão. O que é que nós vamos fazer? Se ele ao menos nos entendesse, disse o pai em tom hesitante. Se ele nos entendesse, repetiu o pai, talvez então fosse possível chegar a um acordo. Mas assim, ele demonstra o sentimento do tipo, não querer se despedir do Gregor. Ele sabia que era o filho dele, mas ele não encontrava mais o Gregor dentro daquele corpo. Essa, infelizmente, foi a última vez que o pai falou sobre o filho abertamente. A relação do Gregor com a primeira empregada, nem chega a acontecer. Que ela foi em busca de um serralheiro a pedido do pai para abrir a fechadura da porta lá no comecinho do livro. E depois, ao saber de toda a história, como o próprio livro diz, logo no primeiro dia, a empregada pediu de joelhos à mãe que a dispensasse imediatamente do emprego. Solene juramento de não revelar a ninguém o mínimo que fosse. E depois, lá no finalzinho do livro, o relacionamento com a segunda empregada também nunca foi um dos melhores. Mas pelo menos ela não tinha medo ou desprezo pelo Gregor. Ela fazia até uma visita rotineira e até chegava a irritar ele, cutucando com uma vassoura, essas coisas. Até quando o Gregor morre, ela, como o resto da família, demonstra traços de felicidade e despreocupação, como se fosse um evento normal e não fosse uma pessoa importante para eles, parte da família. Vou ler aqui para vocês verem. Ao cutucá-lo com a vassoura e perceber as verdadeiras circunstâncias, ela regala os olhos, assobia para si mesma e abre as portas e grita até não mais poder. Venham ver, ele bateu as botas, está esticado aí, mortinho da Silva. E para provar, empurrou o cadáver de Gregor com a vassoura. Isso demonstra a falta de preocupação da empregada, como se o cadáver de Gregor fosse só um inseto morto. Uma sujeira que estava ali no chão, ela só varreu pro ladinho. Agora, antes da gente concluir, quero dar uma ênfase numa parte que eu, pelo menos, achei bem interessante do livro. O Gregor tem a sua transformação física a cada dia que passa. Mas até os últimos dias da sua vida, a gente vê que ele tem os últimos resquícios de um ser humano dentro dele. E lá pro finalzinho, a irmã tá tocando violino na sala e ele escuta da porta. Vou ler aqui pra vocês verem. A irmã começou a tocar. Gregor, atraído pela música, arriscara avançar um pouco e já estava com a cabeça na sala de estar. Ser ele um animal, se a música o emocionava tanto, era como se o caminho do alimento desejado e desconhecido começasse a se mostrar para ele. É meio triste, né? A família não via mais ele como um ser humano, e até que eles tinham alguns motivos, mas ele ainda possuía resquícios de uma pessoa humana. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a última relação da família com o Gregor, que é quando ele escuta a irmã falando que ele deveria ir embora. Ele estava lá na sala junto com a família, e aí quando ele se vira para voltar pro quarto, todo mundo fica com medo, achando que ele vai atacar a eles, né? Aqui eu vou ler um trechinho para vocês que fala sobre isso. Gregor, porém, não tinha a menor intenção de machucar a família, muito menos a irmã. Então, ele percebeu que realmente não tinha mais jeito. Eu vou ler mais um trechinho para vocês. Só quando Gregor já estava na porta, no caso voltando para o quarto, foi que ele virou a cabeça não completamente, porque seu pescoço estava machucado. Seu último olhar acariciou a mãe. E agora dormia profundamente. Mal Gregor entrou no quarto, alguém fechou e trancou a porta.
era a irmã que tinha tanta pressa ao girar a fechadura, ele gritou para os pais. Ah, eu falei errado, era ela, né? Eu escrevi errado? Se eu escrevi errado, foi mal, porque é Eu ela. escrito ele, mas tá, eu leio de novo. Foi mal. Peraí. Ô, gente, peraí. Ô, Ju, quando você Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a última relação da família com o Gregor, que é quando ele escuta a irmã falando que ele deveria ir embora. O Gregor, ele tava lá na sala, junto com eles. E aí, quando ele se vira pra poder voltar pro quarto, a família acha que ele vai atacá-los. E aí eu vou dar um trechinho pra vocês que fala sobre isso. Gregor, porém, não tinha a menor intenção de machucar a família, muito menos a irmã. Então ele percebeu que não tinha mais jeito. Olha, ele não queria machucar a família deles, mas ninguém entendia isso. Todo mundo achava que ele era um bicho selvagem. Vou ler mais um trechinho pra vocês. Só quando o Gregor já estava na porta, no caso voltando para o quarto, foi que ele virou a cabeça. Não completamente, porque seu pescoço estava machucado. Seu último olhar acariciou a mãe, que agora dormia profundamente. Mal Gregor entrou no quarto, alguém fechou e trancou a porta. Era a irmã que tinha tanta pressa ao girar a fechadura. Ela gritou para os pais, enfim. E agora? Perguntou-se o Gregor observando a escuridão. Bom, aí ele já estava totalmente debilitado por conta da maçã nas costas, né? Que ficou lá no fundo um tempão. E mesmo no parágrafo, né? Na terceira hora da madrugada, as suas narinas deixaram de escapar debilmente o último suspiro. Pesado, né? Então aí mostra que o Gregor, ele morreu. Eu acho que ele morreu tanto por conta da maçã, né? Tanto por conta também que a irmã tinha deixado de alimentar o Gregor. Então, ele tava muito fraco, há dias que ele não comia. Olha, eu acho que o Gregor, ele morreu um pouco de solidão, né? Porque a família já não considerava mais ele como filho. Ele era considerado um intruso na família. Então, na minha percepção, o Gregor, ele morreu por os motivos que eu já disse. Tanto a irmã ter deixado de alimentar, tanto a maçã nas costas dele. Só que a solidão também foi um dos motivos por ele morrer. Por isso que ele faz a gente mudar de opinião e de lado da história e de sentimentos muito rápido. Por conta que o personagem, ele também vai mudando com a história. E a gente vai cada vez mais se aprofundando na história. Então eu chorei bastante por conta disso. Ai, é muito triste, né, gente? Bom, vamos concluir, né? A gente pode afirmar com toda certeza que a metamorfose não foi só uma alteração física do Gregor que virou um inseto. Porque assim, a família inteira se metamorfoseou em algo completamente diferente do começo. Por mais que a única mudança, a mais explícita, tenha sido a do Gregor, os moradores da casa não reconheciam mais ele como um ser humano ou um ente querido, e sim como um fardo para a família. Durante toda a trama, desde a metamorfose de Gregor, ele foi destratado e machucado, tipo quando o pai dele jogou a maçã nas costas dele, mesmo sendo extremamente amado pela sua família antes daquela transformação, e possuindo os últimos resquícios de racionalidade. E o mais triste e selvagem ainda foi o fato de que foi um alívio para a família quando ele morreu. É muito triste. Eles alugaram um novo apartamento, saíram pela cidade para respirar um ar puro, pensavam no futuro e no possível pretendente para a filha. Gregor não seria feliz de jeito nenhum e não sobreviveria vivendo com eles. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do Resenhando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui. Compartilhem o nosso vídeo. A gente amou falar sobre esse livro que mexeu com todo mundo. Um beijão. Tchau!